Fala galera, eu sou Yuri Costa e estamos vendo a última crônica de Nárnia, a última batalha. Uma grande batalha se dava do lado de fora do estábulo, mas por dentro havia uma grande surpresa. Não era o simples interior úmido e escuro que se esperava, mas era como se as portas do estábulo fossem uma espécie de portal para um outro mundo, ensolarado e maravilhoso. Pelo menos essa era a sensação do rei Tírion ao ser recebido pelos demais reis e rainhas do passado. Quando o Eustáquio perguntou como os demais haviam chegado até ali, eles disseram que eles também não sabiam exatamente como. Tudo que eles lembravam é que alguns deles estavam no trem e outros na estação de trem esperando o trem chegar, e tudo aconteceu muito rápido. Eles perceberam que o trem estava fazendo a curva muito rápido e de repente eles sentiram um baque, mas sem nenhuma dor. Pelo contrário, o Edmundo, que tinha um machucado no joelho, ele percebeu que ele não estava mais sentindo dor nenhuma. E a Polly e o Digory, que estavam dentro do trem, já bem idosos, perceberam que os seus corpos estavam rejuvenescendo. E então, num piscar de olhos, eles estavam ali. E ficaram um tempo sem reação, sem saber o que fazer, ou que lugar era aquele, e sobretudo muito curiosos com aquela porta no ar. Isso porque a porta do estábulo estava lá, no meio do nada. Não tinha as paredes, nem o teto de palha como se via do lado de fora. Ela estava simplesmente lá, sozinha. Então eles ficaram observando até que a porta se abriu pela primeira vez e um soldado calormano entrou e se posicionou ao lado da porta com a cimitarra erguida, pronto para matar a primeira pessoa que entrasse ali dentro. O primeiro a entrar foi um gato, mas na hora que ele entrou, o próprio Tash surgiu do nada e quase devorou o gato, mas ele fugiu às pressas. O calormano que estava de guarda viu o Tash e se prostrou, mas o monstro desapareceu no ar. Eles tentaram fazer contato com o soldado, mas ele parecia não vê-los ou escutá-los, e muito menos todo aquele mundo à sua volta. As portas do estábulo se abriram novamente e por elas entrou um rapaz calormano. O soldado se espantou, certamente ele estava esperando uma outra pessoa, e nisso o rapaz matou o soldado e o atirou porta fora. E esse rapaz parecia ter consciência de todo aquele lugar, mas ele estava obcecado por encontrar Tash, e saiu por aí procurando por ele, chamando pelo Tash. E então, eventualmente, entraram o Eustáquio, o Agil, os anões e, por fim, o Tírion. E por falar nos anões, eles se encontravam todos bem próximos à porta, bem próximos uns dos outros, e eles mal se mexiam. Quando eles tentaram abordá-los, eles continuaram absolutamente céticos. Aquilo era um estábulo sim, não tinha céu nem mundo nenhum, e estava tudo escuro e era isso. Uma loucura total. E então, de repente, uma luz brilhou às costas dos príncipes, eles todos se viraram e deram de cara com o grande leão. Aslan, o verdadeiro Aslan, estava ali diante deles. Todos se ajoelharam e ele recebeu o Tírion com muito carinho. O último rei de Nárnia, aquele que permaneceu firme até o fim. Quando a Lúcia pediu para que ele fizesse algo pelos anões, ele disse que ele não podia fazer muito. Ele rugiu, mas os anões pensaram que era só o Tírion e os demais tentando pregar uma peça neles. Ele fez aparecer um rico banquete com vinho fino, comidas gostosas, e eles até comeram e beberam, mas eles achavam que não passava de capim, palha e água suja. Nas palavras de Aslan, eles preferem a astúcia à crença. A sua prisão é apenas nas suas mentes, mas eles não conseguem sair de lá por medo de serem enganados novamente. Então o leão chamou os demais para o seguirem porque ele tinha algo para fazer. Ele foi até a porta, a abriu e disse que o tempo havia chegado. Todos presenciaram ali os últimos momentos de Nárnia. Um gigantesco ser despertou de seu sono profundo sob a terra e tocou uma trombeta com um som aterrorizante. Todos os seres vivos vinham em fila até Aslan, o olhavam nos olhos e se dividiam. Alguns iam na direção da sombra do leão e nunca mais eram vistos, e outros cruzavam a porta para onde eles estavam. As estrelas todas caíram e tomaram forma humana, e a natureza toda foi devorada por enormes dragões que por fim também desapareceram na sombra do grande leão. O mar tomou a terra e o frio se apossou de tudo, e então só restou a escuridão. O Aslan mandou que o Pedro fechasse a porta, que a empurrou e a trancou com uma bela chave de ouro. Assim foram os últimos momentos de Nárnia. O Aslan sorria com os olhos
e disse a todos que seguissem adiante, avançando e subindo. Alguns deles choravam e lamentavam por Nárnia, mas era difícil sentir tristeza por muito tempo num lugar tão lindo como aquele em que eles estavam. Então, os cachorros começaram a farejar algo, um calor humano. Intrigados, os reis e as rainhas seguiram os cães e encontraram o jovem Emmett à sombra de uma árvore e começaram a conversar. O Emmett contou que ele foi até Nárnia junto com os demais calormanos para dominá-la, mas que ele não gostava dos métodos traiçoeiros e desonrosos que eles estavam usando para fazer isso. Ele rapidamente percebeu as mentiras do macaco e também percebeu que o próprio Tarkaan não devia acreditar no Tash coisa nenhuma, porque senão ele não ia ficar zombando dele como ele estava fazendo. O rapaz já estava farto e certo de que a noite anterior ia ser só mais uma farsa como sempre, mas aí quando o gato saiu em disparada de dentro do estábulo, ele percebeu que o próprio Tash, que eles estavam chamando sem mesmo acreditar, realmente tinha vindo e estava procurando vingança. Muito interessado em ver o Tash, Emmett havia entrado na cabana, se livrado do guarda calormano e então admirado todo aquele lugar incrível e maravilhoso. Mas cadê o Tash? Ele ficou lá procurando pelo Tash por um tempo, mas no fim das contas quem ele encontrou foi o próprio Aslan, o grande leão, e diante dele, com muito temor, ele se ajoelhou. Ele confessou que ele sempre serviu a Tash e que ele aprendeu desde criancinha que Aslan era um demônio. Mas o Aslan o chamou de amado e disse que ele e o Tash eram completamente opostos. E por isso, tudo que era feito de bom era feito para ele e tudo que era feito de ruim era feito para o Tash, mesmo que não se soubesse disso. Então ele se despediu e disse que eles iam se ver novamente e que ele devia seguir sempre avante e sempre para cima. E aí desapareceu no ar. Em seguida, confuso, o jumento se aproximou deles. Eles o acolheram e ele estava com muita vergonha e tentando evitar o Aslan a todo custo, mas eles asseguraram para o jumento que na hora que ele o encontrasse, ia estar tudo bem. E então seguiram todos rumo ao oeste, avante e acima, como o próprio Aslan havia ordenado. E conforme eles andavam, eles percebiam que aquele lugar parecia familiar. E então eles perceberam o porquê. Aquele lugar era exatamente como Nárnia, só que muito maior e mais bonito. Era como se a Nárnia que eles conheciam, que há pouco havia sido encerrada, fosse apenas um desenho ou uma fotografia do lugar de verdade que eles estavam agora. Todos ficaram muito animados com isso e assim como os outros animais e criaturas foram correndo rumo ao oeste. E eles corriam, mas eles nunca se cansavam por mais rápido que eles corressem. Mas por mais incrível que tudo aquilo fosse, eles iam encontrar em breve algo ainda mais incrível. Se você quer saber como essa crônica termina e consequentemente como é o fim das Crônicas de Nárnia, você não pode perder o último episódio de Uma Ponte para Nárnia aqui no Ponte do Reino na terça-feira que vem. Não esquece de curtir o vídeo e que o verdadeiro Aslan venha ao nosso encontro.